Lena vinha se privando de tudo há anos. Roupas novas, pequenos prazeres, até o descanso. Apenas para cuidar do marido inválido. Mas um dia, o destino resolveu tirar-lhe o chão. Maxine havia esquecido o celular sobre a mesa da cozinha. Quando Lena, sem querer, apertou o botão e ouviu a mensagem de voz enviada à sogra. O sangue gelou em suas veias. Antes de continuarmos, conte de que país você está assistindo esta história. E verifique se já é inscrito no canal, porque todos os dias eu compartilho com você relatos emocionantes da vida real. Agora respire fundo. A história de hoje começa com um som cansado dos passos de uma mulher no fim de mais um dia. Lena mal conseguia se manter de pé ao sair do prédio da empresa de cosméticos. O dia de trabalho a havia esgotado completamente. Mais uma rodada de inspeções de produtos, novas fórmulas em teste, discussões intermináveis com fornecedores. Toda a responsabilidade recaía sobre ela. E com o tempo, ela já havia se acostumado a esse peso. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, contava mentalmente os dias que faltavam para o próximo salário. Os mesmos pensamentos giravam em sua cabeça. Hipoteca, filha, Maxine. Ela suspirou. O marido, antes um homem forte e cheio de vida, agora não passava da sombra de quem havia sido. Depois que perdeu o emprego por causa da doença, todo o sustento da casa ficou sobre os ombros dela. No começo, Lena acreditava que era algo temporário, que ele se reergueria, encontraria um jeito de se ocupar. Mas os anos passaram e nada mudou. Chegou em casa, subiu lentamente as escadas, destrancou a porta. Silêncio. Maxine, como sempre, estava na sala, deitado no sofá, com os olhos fixos no televisor. "Oi", disse ela tirando o casaco. "Aham", respondeu ele sem sequer virar o rosto. Um final de tarde comum, igual a tantos outros. Enquanto colocava a água para ferver, Lena mergulhou em lembranças. Maxine havia sido tão diferente um dia. Ele começara a trabalhar cedo, sem querer perder tempo com longos estudos. Logo após o colégio, entrou num curso técnico e se formou como motorista. Conseguiu um emprego no terminal de ônibus da cidade. No início, dirigia nas rotas urbanas. Depois passou a fazer viagens intermunicipais. Amava aquilo. A estrada, os horizontes mudando, as novas cidades. Mas o corpo não suportou. Anos sentado ao volante, as vibrações constantes, a má alimentação e o estresse cobraram seu preço. Aos 38 anos, ele foi internado com fortes dores nas costas. Depois veio uma crise cardíaca. Os médicos recomendaram que mudasse de trabalho. Mas Maxine era teimoso e acabou perdendo a capacidade de se mover sem dor. Foi então que sua mãe, Natalia Ivanovna, uma mulher autoritária e influente no fundo social da cidade, providenciou a documentação que lhe garantiria a aposentadoria por invalidez. Lena aceitou aquilo como inevitável. Acreditava sinceramente que o marido não tinha condições de trabalhar. Ele dizia que não conseguia ficar muito tempo sentado, nem em pé, nem caminhar. E assim todas as responsabilidades passaram a ser dela. Natalia Ivanovna era do tipo que sempre precisa ter o controle. Tinha dedicado a vida ao filho e agora via em Lena a pessoa que deveria continuar essa missão. "Você não cuida bem do Max", dizia ela em quase toda visita. "Ele precisa de apoio, de atenção." Lena não discutia, embora por dentro queimasse de revolta. Apoio? Ela sustentava a casa inteira. Trabalhava o dia todo, pagava as contas, comprava comida, medicamentos e ainda cuidava da hipoteca. Enquanto isso, Maxine se lamentava e nada fazia. Mas para a sogra, isso não era argumento. "Você não imagina o quanto ele sofre psicologicamente", repetia a velha. "Pelo menos faça umas comidinhas gostosas para animar ele. Esses seus jantares rápidos não alimentam ninguém." Lena cerrava os dentes, como se ela tivesse tempo para preparar iguarias depois de 12 horas de trabalho. Desde que a sogra havia conseguido o benefício de invalidez, Maxine desistira de tudo. Não procurava emprego, não tinha interesses, não se levantava nem para tentar. E a mãe dele continuava repetindo: "Ele é inválido, Lena. Você deve apoiá-lo, ter pena dele. Você é esposa, é o seu dever." Lena abaixava os olhos, sem responder. Mas no fundo,
Uma pergunta latejava como um grito silencioso. E quem tem pena de mim? Maxine nunca procurou alternativas para trabalhar de casa. A única coisa que fazia era sair uma vez por dia. Uma caminhada solitária de 1h30, no máximo 2, como recomendavam os médicos. Depois voltava a se deitar no sofá e ligava a televisão. Lena vivia no modo sobrevivência. Dia após dia levantava-se cedo, pegava o transporte lotado, trabalhava até o limite e voltava à noite para casa, onde a esperavam novas tarefas, novas obrigações e o mesmo silêncio exausto. Certa vez, alguns anos atrás, o diretor da empresa, Viktor Petrovich, a chamou para conversar. Lena, você precisa descansar. Seus resultados são sempre impecáveis. Aceite esta oportunidade, disse ele, entregando-lhe um documento com uma lista de resorts e spas parceiros da companhia. Lena deu uma olhada rápida nas folhas, mas logo as devolveu. Férias para ela pareciam um luxo distante, quase irreal. Ela não podia se dar esse privilégio. Não enquanto Maxine dependia dela, até para as coisas mais simples. Mas, de repente, uma ideia surgiu. Posso transferir essa estadia para o meu marido? Perguntou. Victor arqueou as sobrancelhas, surpreso, mas acabou concordando. Lena explicou que Maxine tinha sérios problemas de saúde e que o tratamento em um sanatório poderia ajudá-lo a se recuperar. Assim nasceu uma tradição. Quase todos os anos ela pedia que enviassem Maxine, e não ela para o sanatório. Ele partia para o tratamento, e Lena ficava, trabalhando e esperando. No fundo, ela ainda acreditava que um dia isso faria diferença. Que talvez, após essas viagens, ele voltasse mais forte, disposto a tentar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas toda vez era igual. Maxine voltava reclamando. Tudo perda de tempo, aqueles médicos não sabem de nada. E logo voltava ao sofá. A televisão, o controle remoto, o mesmo olhar vazio. E Lena seguia acreditando. Certo dia, durante o expediente, Viktor Petrovich a chamou novamente. Dessa vez estava sorridente, empolgado. Lena, tenho uma proposta incrível para você, disse. Uma viagem de trabalho a Paris, um contrato de alguns meses em uma das maiores fábricas de cosméticos da Europa. Tudo pago. Hospedagem, salário excelente. E o melhor, você pode levar a Dasha, sua filha. Ela pode estudar na escola da embaixada. Lena ouviu cada palavra com o coração apertado. Paris, o sonho de qualquer profissional da área. Era a chance da vida dela. Novas perspectivas, outro futuro. Mas na mesma hora, a imagem de Maxine surgiu em sua mente. Ele não sobreviveria sem ela. Não sabia cozinhar, nem fazer compras. Quem cuidaria dele? Quem daria os remédios? A resposta era clara. Eu não posso, respondeu com a voz embargada. Saiu da sala sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Sabia que estava tomando a decisão certa. Mas em vez de alívio, sentiu um vazio imenso dentro de si. Parou diante da janela do corredor. Lá fora, o céu de Moscou estava cinza, pesado, encoberto por nuvens. E em algum lugar além daquele horizonte, estava outro mundo, cheio de possibilidades que jamais seriam suas. Ela respirou fundo. A responsabilidade não permitia sonhar. Ela não podia abandonar Maxine. Não tinha esse direito. Mas a vida às vezes muda sem aviso. Naquele dia, Lena voltou para casa mais cedo. Ainda estava tirando o casaco quando Maxine apareceu à porta da sala. O entregador chegou. Trouxe os fones que a Dasha encomendou. Tá lá embaixo, disse ele. Lena apenas acenou com a cabeça. Mas antes que pudesse responder, Maxine já vestiu o casaco. Eu mesmo pego, murmurou saindo apressado. A porta bateu. Silêncio. Lena caminhou até a cozinha. Na pia, uma montanha de pratos. Dasha havia saído apressada para a escola. Maxine almoçara. Mas, claro, não se dera ao trabalho de limpar nada. Ela suspirou, arregaçou as mangas e começou a lavar a louça. Sem imaginar que naquele mesmo dia, sua vida nunca mais seria a mesma. Lena pegou a esponja e abriu a torneira. Mas a pressão da água era forte demais. As gotas se espalharam por todos os lados, respingando sobre o celular de Maxine, deixado ao lado da pia. A tela se acendeu. O sensor reagiu. O telefone vibrou.
Na tela surgiu uma notificação. Mensagem de voz de Natália Ivanovna. Lena não tinha a menor intenção de ouvi-la. Mas quando tentou afastar o aparelho, o áudio começou a tocar sozinho. A voz da sogra encheu a cozinha. "Pra onde você tá com tanta pressa, hein? Eu já disse, não gosto dessa sua ideia de levar a Svetlana pra morar com você. Não gosto, Maxim. Isso vai acabar mal pra você, meu filho." Lena congelou. Svetlana? Que Svetlana? O coração disparou. Os dedos, ainda molhados de sabão, pararam no ar. Ela virou o rosto devagar, como se tivesse medo de confirmar o que pressentia. 2 dias antes, Maxim havia completado aniversário. Ela mesma comprara aquele celular novo para ele. Lembrava-se de ter desativado a senha. Ele não gostava de bloqueios. Lena pegou o aparelho, o desbloqueou e abriu o aplicativo de mensagens. Os dedos tremiam. Começou a rolar a conversa para cima. Até o primeiro áudio. Era de Maxim, gravado pela manhã. "Mãe, a Svetoshka é uma mulher incrível. Eu tô apaixonado por ela. Quero que ela more comigo. Já planejei tudo. A Lena disse que recusou aquela viagem para Paris, mas eu vou convencê-la. Vou dizer que é o melhor para a carreira dela. Ela vai até me agradecer por insistir. Afinal, tá na hora dela pensar em si mesma e parar de viver só por mim." Lena se sentou no banquinho. Os dedos estavam gelados. O mundo parecia girar ao redor. O próximo áudio era da sogra. "Maxim, você sabe o quanto eu detesto a sua esposinha. Mas se a Lena descobrir que você levou outra mulher para dentro do apartamento enquanto ela estiver fora, acabou para você. E não conte comigo para resolver depois, entendeu?" Veio então a resposta de Maxim, despreocupada, quase divertida. "Ah, mãe, você exagera. A gente não fala com ninguém do prédio. Vai dar tudo certo. Ela vai mandar dinheiro da França e eu e a Svetoshka vivemos tranquilos aqui. Para mim é até engraçado. Tipo ironia do destino." Lena empalideceu, mas o pior ainda estava por vir. "Você é idiota, Maxim", gritou Natália Ivanovna em outro áudio. "A Lena vai descobrir. E aí, quando ela souber, você vai ficar sem nada. Acha que vão renovar sua aposentadoria por invalidez? Não sei se vou conseguir isso de novo. E aí vai ter que procurar emprego de verdade. A Lena pensa que você é realmente inválido, mas foi graças a mim que você conseguiu os papéis e não trabalha até hoje." Seguiu-se outro áudio de Maxim, calmo, seguro, sem remorso algum. "Se ela descobrir, azar o dela. Metade do apartamento é meu. E depois eu ainda peço pensão. Sou inválido, lembra? Que ela trabalhe mais para sustentar a filha e a mim com a Svetoshka." Silêncio. Lena ficou imóvel, olhando para o nada. A voz dele soava fria, distante, como se tudo aquilo fosse apenas um plano financeiro, não a destruição de uma família. O último áudio era o mesmo que havia tocado sem querer. O primeiro estalo. O momento em que tudo começou a desmoronar. Ela deixou o corpo cair para trás, sentindo o chão sumir sob os pés. Em poucos minutos, tudo em que acreditara ruíra por completo. Lena saiu da cozinha cambaleando, sem notar o tremor nas mãos. A vida inteira dela, os sacrifícios, o amor, as renúncias, revelava-se agora uma mentira cruel. Ela acreditava que Maxim não podia trabalhar, mas ele apenas não queria. Acreditava que ele fosse grato por tudo o que ela fazia. Mas ele só queria livrar-se dela, deixá-la com as dívidas, com o peso do mundo, e seguir em frente com outra. O coração de Lena se partiu, e naquele instante ela entendeu. O homem que amara por tantos anos nunca existiu de verdade. Lena acreditava que tinha uma família, mas na verdade, ela era apenas uma fonte de dinheiro, um corpo exausto que sustentava todos, sozinha. O peito se apertou. Num impulso, ela agarrou o celular e saiu correndo do apartamento. Desceu as escadas tropeçando, o coração disparado. Na lista de chamadas encontrou o número de Viktor Petrovich. Com os dedos trêmulos, apertou o botão de ligação. "Lena, aconteceu alguma coisa?" A voz dele soou preocupada. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. "Eu aceito", sussurrou, a voz quase falhando. "Eu vou para Paris." "Fico feliz em ouvir isso", respondeu ele, sem perguntas desnecessárias. "Amanhã mesmo começamos a preparar os documentos." Lena desligou, e naquele instante algo dentro dela mudou para sempre. Ela não seria mais o sacrifício de ninguém.
A França se tornou seu novo lar. O trabalho na empresa de cosméticos a inspirava. As oportunidades se abriam, uma atrás da outra. A filha, Dasha, se adaptou rapidamente à escola da embaixada, fez amigos, sorria outra vez. E ao lado de Victor, a vida começava a ganhar cor. Ele não era apenas seu chefe. Era alguém que a compreendia, que falava pouco, mas dizia tudo com um olhar calmo, firme, verdadeiro. 2 meses depois da mudança, ele a pediu em casamento. Mas ainda restava um capítulo inacabado. Lena entrou com um pedido de divórcio por meio de um advogado. Como era de se esperar, Maxine resistiu. Exigiu sua parte do apartamento, dizendo que era inválido e que não podia ficar sem moradia. Mas sua confiança ruiu quando o advogado de Lena, educadamente, o informou que o tribunal teria de revisar a legalidade da sua aposentadoria por invalidez. Maxine ficou pálido. Natália Ivanovna, sua mãe, entendeu tudo na hora. Ela sabia que se a investigação avançasse, ambos poderiam se complicar. "Assina logo se não quiser que a gente vá parar na cadeia juntos", ordenou ela com os dentes cerrados. E ele assinou. O processo terminou a favor de Lena. O advogado apresentou provas de que todas as parcelas da hipoteca haviam sido pagas por ela, e apenas por ela. O juiz determinou que Maxine deveria quitar o restante da dívida, já que tanto queria sua parte do imóvel. Quando o apartamento foi colocado à venda, Maxine ainda sonhava que sobraria algo para ele. Mas no fim, quase todo o dinheiro da sua parte foi para pagar o banco. Lena voltou para a França. E ele ficou sem nada. Maxine não conseguia compreender o que havia acontecido. Há pouco tempo tinha uma casa aconchegante, uma esposa que o amava e um futuro seguro. Agora estava parado diante da porta da mãe, segurando uma mala surrada, o olhar vazio. Natália Ivanovna abriu a porta, olhou para ele de cima a baixo e, sem dizer uma palavra, virou as costas. "Mãe, eu não tenho onde morar", murmurou ele entrando. "Esse é o seu problema", respondeu ela fria, ligando a televisão. "Eu achei que você fosse me ajudar." "Eu já ajudei", cortou ela sem emoção. "E você estragou tudo." A voz dela era distante, quase de uma estranha. Maxime se sentou, cobrindo o rosto com as mãos. O som do programa de TV misturava-se ao zumbido em seus ouvidos. Um dia fora o orgulho da mãe, sua esperança, seu homem da casa. Agora era apenas um peso. Sem trabalho, sem dinheiro, acabou aceitando um emprego pesado numa obra. O tipo de serviço que antes desprezava. As dores nas costas voltaram, mais fortes que nunca. Mas ele não podia parar. Se parasse, morreria de fome. À noite voltava para um quartinho minúsculo na casa da mãe. Ela não deixava sequer o jantar para ele. Mal se falavam. Ele já não era o orgulho dela. Era o lembrete vivo de um fracasso. Enquanto isso, Lena vivia de verdade. Nos primeiros meses em Paris, ainda se sentia cansada, machucada por dentro. Mas dia após dia, o passado foi perdendo força. Ao lado de Victor, tudo parecia diferente. Ele era calmo, atencioso, firme. Não a pressionava, não exigia nada. Apenas estava ali, presente. Caminhavam juntos pelas ruas iluminadas da cidade, descobrindo cafés escondidos onde serviam chocolate quente com baunilha. Com ele tudo parecia leve, natural. Lena, que um dia deixara de acreditar em milagres, agora percebia: recomeçar é possível. E olhando nos olhos de Victor, ela finalmente entendeu, pela primeira vez em muitos anos, que havia feito a escolha certa. E você? O que faria no lugar de Lena? Conte nos comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigada por ouvir esta história. E até amanhã.